Fala galera, beleza? Então, olha só, reprodução de angiospermas é sem dúvida um dos temas mais importantes em botânica, porque é um dos temas que mais cai em prova. Conhecer a flor, seus detalhes, estruturas, nós já vimos, e entender todo o processo aqui, o ciclo reprodutivo, em especial a famosa dupla fecundação que ocorre em angiospermas. Vamos ver aqui então? Olha só, temos aqui então a flor, carpelo ou pistilo, que é o órgão feminino, lembram? Tem ovário, estilete e estigma. E aqui o estame, filete e antera. É na antera que eu vou encontrar as famosas células mães de micrósporo. O que é micrósporo? Bem, nós já vimos na aula de introdução botânica, micro quer dizer masculino. Então, micrósporo, esporo, masculino. E é importante lembrar que a meiose em vegetais é a meiose espórica. Então, dentro das anteras, essas células mães de micrósporo vão sofrer meiose e vão originar os esporos. Então, lá dentro, vou ter o microsporócito, que é a célula mãe de micrósporo. Então, aqui eu vou encontrar o órgão produtor de esporos. Falamos também na aula de introdução botânica, lembra? O nosso glossário. Então, aqui temos o microsporanjo. Olha a palavra composta. Micro porque é masculino. Anjo, o sufixo anjo quer dizer órgão produtor de esporo. No caso, esporo masculino. Então, microsporanjo é o órgão produtor de esporo masculino, certo? Então, ali dentro, o microsporócito, também chamada de célula mãe de micrósporo, vai sofrer meiose. E aí, com a meiose, vão surgir os micrósporos. Cada micrósporo vai se dividir agora por mitose e vai originar um gametófito. Lembra, o esporo vai originar um gametófito. Então, o micrósporo, que é o esporo masculino, vai originar o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Só que o grão de pólen é o gametófito masculino ainda imaturo, ok? Então, o grão de pólen é o gametófito masculino imaturo. Vamos ver isso em detalhe? Tá pequenininho? Então olha só. Olha que legal, agora ficou bom, né? Tava pequeno? Então, tá aqui, ó. Então, ó, a meiose ocorre lá dentro do microsporanjo, dentro da antera, formando o micrósporo, que é o grão de pólen, tá? Que vai se desenvolver, na verdade, formar o grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo. Tá aqui, beleza. Esse grão de pólen vai ter ali duas células fundamentais. A célula do tubo e a célula generativa ou célula geradora. Então, célula do tubo e célula generativa. Bem, a célula do tubo, você já consegue imaginar, né? Vai formar o tubo polínico. E essa célula generativa ou célula geradora é que vai originar os gametas masculinos. Bom, vamos falar agora aqui da parte feminina. Lá no ovário, vamos encontrar os óvulos. Cada óvulo tem dentro de si o megasporanjo. Bem, megasporanjo é o órgão produtor de megásporo. Megásporo é o esporo feminino. Então, vai ocorrer meiose, porque lá dentro do megasporanjo eu vou encontrar a célula mãe de megásporo ou megasporócito. Assim como tem aqui o microsporócito, lá dentro tem o megasporócito. Esse megasporócito vai sofrer então meiose, originando 4 megásporos. Cada meiose origina 4 células, certo? Então, 4 megásporos. Desses 4 megásporos, 3 se degeneram. Só um megásporo vai permanecer. Então vai ter um megásporo viável, só um, e os outros 3 megásporos vão se degenerar, vão ser eliminados. Tranquilo? Bom, seguindo aqui então, tá aqui, ó. Então, ó, aqui está o óvulo. Lá dentro do óvulo temos o megásporo funcional viável, que foi o que sobrou dos 4 que surgiram após a meiose do megasporócito. Esse óvulo tem o seu tegumento, seu revestimento, tá? E a micrópila, que é a aberturazinha ali do óvulo, a abertura que tem no tegumento.
esse megásporo viável vai passar então por uma sequência de 3 divisões celulares mitóticas, beleza? Então, primeira divisão, uma célula forma 2. Segunda divisão, 2 células formam 4. Terceira divisão, 4 células formam 7. Pô, professor, está errado, né? É 8? Não. A resposta é 7 mesmo. Por quê? Porque na última divisão mitótica, uma das células vai fazer a cariocinese, ou seja, a mitose propriamente dita, a divisão do núcleo, mas não vai fazer citocinese. Então, se a célula não faz citocinese ao final da divisão, vai formar então uma célula binucleada. Então, olha aqui. Esse conjunto de 7 células nós chamamos de saco embrionário. O saco embrionário que está dentro do óvulo é o gametófito feminino, é o megagametófito. Então, o gametófito feminino, que é o saco embrionário, é um conjuntinho de apenas 7 células. Quem são essas 7 células? Tem aqui, ó, 3 antípodas, tá aqui, ó, vou completar aqui as 3 antípodas. Então, são 3 antípodas. 2 núcleos polares, ou melhor, uma célula central, né, com 2 núcleos polares. Então, ó, a célula central tem 2 núcleos polares, mas é uma célula só. 2 sinérgides e a oosfera, que é o gameta feminino. Então, ó, uma oosfera, mais 2 sinérgides, 3, mais uma célula central com 2 núcleos polares, 4 células, mais 3 antípodas, pronto, 7 células, ok? Então, esse conjunto aqui, chamado saco embrionário, que está dentro do óvulo, é o gametófito feminino. Vamos agora olhar o masculino. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino imaturo, certo? Quando o grão de pólen chega no estigma, processo de polinização. Numa outra aula vamos falar sobre polinização, agentes polinizadores, ok? Então, a polinização, que é a transferência, o deslocamento do grão de pólen lá da antera masculina, né, até o estigma aqui do pistilo. Então, esse grão de pólen vai ser estimulado e a célula do tubo começa a se desenvolver. Vai haver, então, ali um crescimento de uma estrutura chamada tubo polínico. Pessoal, o tubo polínico é o gametófito masculino maduro, certo? O tubo polínico é o gametófito masculino maduro, ok? Então, grão de pólen, gametófito masculino imaturo. Tubo polínico, gametófito masculino de fato, maduro. Bem, a célula geradora, ou célula generativa, ou célula geratriz, vai sofrer também uma mitose e vai formar os 2 gametas masculinos. Esses gametas vão receber nomes diferentes. Aqui está espermatozoide, que não é muito usual porque não tem flagelo. Célula espermática é um outro termo muito usado. Alguns chamam de núcleo espermático, mas a célula, né, que é o gameta, o núcleo é importante, mas então célula espermática, enfim. Vamos chamar de gameta masculino. Simples assim. Então, esses 2 gametas masculinos vão descendo junto do tubo polínico, por dentro do tubo polínico, até que esse tubo polínico, perceba, vai chegar lá embaixo, vai alcançar o ovário, vai alcançar o óvulo e vai encontrar a micrópila. Quando ele encontrar a micrópila, tá aqui, pronto. Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer agora a fecundação, ou melhor, vão ocorrer as fecundações. Por que as fecundações? Porque são 2, vamos ver? Tá aqui então, ó, olha só. Tubo polínico chegou, vão ocorrer 2 fecundações. Não eram 2 gametas masculinos que tinham ali? O primeiro gameta masculino fecunda a oosfera. Joia, fecundou, gameta masculino, gameta feminino, que é a oosfera, fecundou, forma o zigoto. Ok? O segundo gameta masculino vai passar e vai encontrar a célula central, que tem 2 núcleos, e vai haver então aí a segunda fecundação de angiospermas.
Então, o segundo gameta masculino vai fecundar a célula central, que é uma célula binucleada. Então, eu vou ter um total de 3 núcleos que vão se fundir em um só. Como cada núcleo era haploide, essa célula central, sendo fecundada, vai originar, então, uma estrutura que é 3N, triploide, ok? Então, primeira fecundação, primeiro gameta masculino com a oosfera. Forma o zigoto, normal, diploide, beleza. Segunda fecundação, o que acontece? Na segunda fecundação, o segundo gameta masculino fecunda a célula central, que tem 2 núcleos haploides. Então, esse total de 3 núcleos haploides origina uma célula, uma estrutura 3N, triploide. Certo? Pronto, tá aqui, ó. Tudo isso dentro do óvulo. Bem, esse conjunto agora vai começar a se desenvolver e vai originar a semente. Então, depois que fecundou, depois ocorreram as 2 fecundações, eu vou ter então agora aqui a formação da semente. Então, o óvulo fecundado vai originar a semente. Quais são então os 3 componentes da semente? Bem, o embrião, que é diploide, formado a partir da fecundação inicial do primeiro gameta masculino com a oosfera. O endosperma, que é triploide, porque ele resulta da segunda fecundação. Então, o segundo gameta masculino fecundando ali a célula central, que tem 2 núcleos. E o tegumento. O tegumento é o mesmo tegumento que já existia no óvulo. Então, o tegumento é diploide, beleza, o tegumento é diploide. O embrião é diploide, o embrião é diploide. Agora, o embrião e o tegumento não são geneticamente iguais. Por que não? Porque o tegumento tem o material genético da planta mãe. O tegumento é tecido da planta mãe. E o embrião já é formado da fecundação. Então, apesar desses 2 componentes da semente serem diploides, eles não são geneticamente iguais. Então, embrião, diploide, endosperma, que é reserva, triploide, e o tegumento, que é também diploide. Essa semente, então, vai germinar e vai originar ali um indivíduo que vai crescer até formar uma planta adulta capaz de fechar o ciclo. Então, aqui de novo, ó, o processo inteiro, completinho. Então tá lá, desde o começo, então, flor, tá aqui estames, ovário, a formação dos esporos masculinos, do feminino, grão de pólen, polinização, formação então do saco embrionário, as 7 células, e aí vai haver então a fecundação, a dupla fecundação, formação da semente. Pessoal, dupla fecundação é muito importante, cai bastante. Então, vamos ver aqui em detalhes. Então, temos aqui o tubo polínico, chegando, a célula generativa, que vai formar então os gametas, chegando lá e vai alcançar lá a micrópila. Isso aqui então é o óvulo, e lá dentro temos o saco embrionário, certo? Bem, sinérgides, a sinérgide e as antípodas. Um ponto importante. A sinérgides libera uma substância que atrai o tubo polínico. Esse crescimento do tubo polínico, então, é um crescimento que vai ser direcionado a um ponto em função de um estímulo externo. Vamos ver isso numa próxima aula, que isso é um tipo de tropismo. Há um tropismo aqui por uma ação de um agente químico, um quimiotropismo. Então tá lá, cresceu até aquele ponto, a sinérgides libera a substância que vai atrair o tubo polínico. Então, a célula generativa vai então se dividir mitosicamente, gerando as 2 células espermáticas. Lembra que eu falei? Aquela outra imagem de outro livro falava em espermatozoide, célula espermática, alguns chamam só de núcleo espermático, célula espermática é mais legal. E aí a primeira célula espermática vai fecundar a oosfera. Então a primeira célula espermática, está aqui, fecunda a oosfera, primeira fecundação. A segunda célula espermática, então, vai fecundar a célula central. Como a célula central tem 2 núcleos haploides, vai haver então a formação aqui de uma célula triploide, ok? E aí então esse conjunto vai se desenvolver formando a semente. Então,
o zigoto, formado da primeira fecundação, o núcleo daqui do endosperma, triploide, e o tegumento, que era o tegumento do próprio óvulo. Então, eu vou ter aqui no final a semente. Então, a semente tem então aqui ó, o embrião, o endosperma, tá? O tegumento, tá? E ao redor da semente eu vou encontrar o fruto. O fruto é formado a partir do desenvolvimento do ovário, ok? Bem, o ovário forma o fruto, o óvulo forma a semente, mas isso é um tema para uma próxima aula, beleza? Bom, pessoal, então terminamos aqui essa parte de flor, tá? E de reprodução de angiosperma. Lembrando, esse é um tema muito importante, então reveja a aula, não fique com dúvidas, ok? Um abraço, até a próxima.